Bom dia, pessoal, ou boa tarde, não sei quando que vocês vão assistir essa videoaula, mas essa é uma videoaula destinada à turma do primeiro ano, primeira série do ensino médio, né? Esse conteúdo, especificamente para quem é meu aluno, vai estar na página 55 do módulo 5 da apostila do primeiro ano, tá? Primeiro bimestre. Então a gente vai falar um pouco sobre distribuição eletrônica. A parte teórica detalhada está na apostila. Eu quero que vocês confiram lá e deem uma lida naquele conteúdo que está muito completo e muito bom, tá? Mas basicamente foi o seguinte, né? Linus Pauling, a partir dos estudos de Sommerfeld sobre subníveis, Linus Pauling criou, né, um diagrama, uma tabela, em que ele calculava em que ele determinava por cálculo, né, a energia de todos os níveis e subníveis, de todos os elétrons que estavam ao redor do átomo. E essa sequência foi organizada em ordem crescente de energia de cada elétron, cada nível e cada subnível. Né? Então aqui é um exemplo, aqui é uma imagem do diagrama dele, né? E ele sempre na diagonal, tá vendo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e vai. Começa na primeira seta, terminou a primeira seta, vai para o início da segunda seta. Terminou a segunda seta, vai para o início da terceira, sucessivamente. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pegando o exemplo do 3D10, o que significa cada pedacinho, o que significa o 3, o que significa o D, o que significa o 10. Tá? Nessa tabela de distribuição. O 3 nada mais significa do que o nível ou a camada de elétrons, certo? Então se você fala que você está no 4P6, você está na quarta camada, você está se referindo à quarta camada. Na 2S2, segunda camada, tá? Então esse número grande que aparece na frente da letra é sempre o nível ou camada. O D, a letra, né, pode tanto ser S, P, D ou F, é o subnível ou a subcamada, ok? E esse número aqui em cima, sobrescrito, que tem 2, 6, 10 e 14, é o número de elétrons no subnível. Detalhe, esse 2, 6, 10 e 14 é o número máximo de elétrons em cada subnível. Por exemplo, no subnível D, desculpa, o máximo de elétrons que cabem no subnível D é 10. Mas eu poderia ter 6, poderia ter 2, poderia ter 1. Eu só não posso ter 11. Posso ter 10 também. Tá? Eu só não posso ultrapassar esse máximo. Ok? Uma coisa importante que vocês têm que saber também é a distribuição eletrônica por camadas. Tá? Olhando aqui para essa distribuição, reparem que são 7 camadas dos elétrons. Vamos ver se eu consigo dividir isso para vocês para ficar um pouco mais limpo. Ó. Aliás, vai ficar um pouco mais sujo a imagem, suja a imagem, mas quero que vocês percebam o seguinte. Ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Repara que se esses números aqui em cima indicam o número máximo de elétrons em cada subnível, em cada camada, né, no caso que você tem outros termos, né, outros subníveis na mesma camada, vamos fazer o seguinte. Lembra que Bohr chamou a primeira camada de camada K? Então na camada K você tem apenas 2 elétrons no máximo. Depois você tem a camada L. A camada L comporta quantos elétrons no total? 8. A camada M, que é a terceira camada, ou nível, né, comporta 2 mais 6 mais 10, no máximo 18 elétrons. A camada N, se você somar tudo isso aqui, 10, 24, 30, 32 elétrons. A camada O, 32 também. A camada P, 18. E a camada Q, 8. Então isso seria a distribuição eletrônica por camadas, tá? Esse é o máximo de elétrons que cabe em cada camada. Vou dar esse exemplo aqui, ó. Vamos distribuir 11 elétrons usando a distribuição eletrônica de Linus Pauling, ok? Eu vou apagar essa parte aqui para que fique fácil da gente enxergar, tá? Só um minutinho. Beleza, vamos lá. Distribuir 11 elétrons. Como é distribuição eletrônica, tem a ver com elétrons. Então, começando aqui, ó. Primeiro termo, 1s2. Ou seja, na primeira camada tem 2 elétrons. Acabou a primeira seta, vai para o início da segunda. 2s2 na segunda camada, mais 2 elétrons.
Depois 2p6. Eu distribuí até agora no total 2, 4, 10 elétrons. Tá? São quantos elétrons? 11. Então só falta um elétron para distribuir. Então depois do 2p6 vem o 3s2. Só que o S2, esse 2 aqui indica o máximo de elétrons que eu posso colocar. Mas eu só preciso de quantos? Só preciso de um, né? Então vai ficar 3s1. Essa distribuição eletrônica de 11 elétrons, ok? No átomo, como que ficaria mais ou menos isso, tá? Só uma analogia, ok? Vamos supor que esse aqui fosse o núcleo do átomo, núcleo positivo. Na primeira camada, você tem quantos elétrons? Ó, na primeira camada, na camada K, você tem 2 elétrons. Daí você desenha aqui 2 elétrons, ok? Na segunda camada, que é a camada L, você tem 6 mais 2, tem no total 8 elétrons. Então, na segunda camada, você vai ter 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, ok? E na terceira camada, que é chamada de camada M, você tem apenas um elétron. Então, a terceira camada, você tem apenas um elétron, ok? Essa aqui é a distribuição, essa aqui como seria a representação, assim, uma analogia no átomo, tá bom? É importante que a gente saiba 3 coisas. Primeiro, determinar a camada de valência, que é sempre a camada mais externa, e quando eu falo de camada mais externa, por exemplo, a camada 3, nesse caso do exemplo anterior, é a camada mais externa, externa ao núcleo, tá? É a mais longe do núcleo, tá? Ela sempre será de maior valor. Como assim? Qual que é o maior número? Qual que é o número que indica a camada? Não é esse número grande aqui na frente, ó. Você tem o número 1, você tem o número 2, né, 2 vezes, e você tem o número 3. Qual que é o maior valor deles? É o 3. Então a camada de valência aqui seria 3. Tá? A quantidade de elétrons na camada de valência é a soma de elétrons, né, da respectiva camada de valência, no caso. Nesse caso do exemplo aqui, a camada de valência não é 3. Aí de termos com o nível 3 ou com a camada 3, você só tem um, que é esse aqui. Então é só você ver a quantidade de elétrons que tem. Então só tem um elétron. Tá? E o subnível mais energético, que eu vou escrever dessa forma assim, ó, subnível mais energético, deixa eu até tirar esse menos aqui para não confundir vocês com elétron. Subnível mais energético é sempre, sempre, sempre o último termo da distribuição. 3s. Não é necessário você colocar os elétrons, ok? Então olha esse exemplo aqui para finalizar a aula. Você tem o flúor, né, número atômico 9 e massa 19. Como que a gente determina o número de elétrons aqui? Porque isso aqui é número atômico, isso aqui é número de prótons, isso aqui é massa. Lembra, se não há excesso de carga aparente aqui, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então se você tem 9 prótons, você vai ter também 9 elétrons. Beleza? Fazendo a distribuição de 9 elétrons, 1s2, 2s2, 2p5. Certo? Ó, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Ok? Camada de valência. Sempre o maior valor aqui, ó. Tem 1 e 2, então o número a camada é a 2, é a segunda camada. Elétrons na camada de valência. Você vai pegar agora toda a camada de valência, que é a 2, e somar os elétrons. 5 mais 2, ou 2 mais 5, isso dá 7 elétrons. Ok? Subnível mais energético, sempre o último termo, 2p. Tá? Próximo exemplo, escândio. Massa 45, número atômico 21. Se não tem excesso de carga, faz a distribuição, né? Número de prótons é igual ao número de elétrons, que vai ser igual a 21. Distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Certo? Ó, 2, 4. Esse aqui é 6, dá 10, 12, 18, 20, 21. 21 elétrons, tá? Camada de valência.
você tem 1, 2, 3, 4 e 3. Qual que é o maior número? É o 4. Então a camada de valência é a quarta camada. Certo? Elétrons na camada de valência. Essa não é a camada de valência? Quantos elétrons tem? 2. Subnível mais energético, sempre o último termo da distribuição. 3D. Ok? E é isso, pessoal. Continuamos na próxima parte.